Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Aldair Coelho e nessa videoaula iremos tratar de equação da circunferência. Iremos estudar a circunferência não só por uma visão geométrica, iremos estudá-la por uma visão algébrica. Esta integração é proporcionada pela geometria analítica. Porém, para discutirmos a circunferência algebricamente, é necessário relembrarmos suas características geométricas, seus elementos geométricos. Portanto, iniciaremos nossa aula revisando algumas características, algumas propriedades da formação geométrica plana da circunferência. Circunferência, pessoal. Seria a circunferência. Circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos que se mantém equidistantes de um centro. Equidistantes é um centro. Então, nós temos aqui no nosso esboço uma circunferência de centro O. Aqui nós temos o centro O. Uma circunferência de centro O e um conjunto de pontos equidistantes desse centro. Este conjunto de pontos que estão equidistantes do centro representam a circunferência, formam a circunferência. Daí já dá para perceber, já dá para relembrar, né, algumas das discussões feitas no ensino fundamental e no segundo ano médio. Nós temos aqui um conjunto infinito de pontos que se mantém à mesma distância de um centro. Este conjunto infinito de pontos é a nossa circunferência. Se eu coloco aqui um ponto H e eu pergunto para vocês, o ponto H pertence à circunferência? Não, o ponto H pertence ao círculo. O círculo é a região formada pela circunferência e seus pontos internos. Cuidado para não confundir circunferência e círculo. Não posso mais confundir estes dois elementos geométricos. Circunferência é um conjunto de pontos que se mantém à mesma distância do centro. No estudo de circunferência, nós aprendemos a reconhecer alguns elementos específicos da circunferência. Alguns elementos característicos. Quais são eles? Percebam que a distância do ponto O até o ponto B é a mesma distância que do ponto A, do ponto O até o ponto A. Esta distância nós chamamos de raio. Portanto, já está claro uma coisa. O raio representa a distância do centro até a circunferência. Se eu aumento o raio, significa dizer que todos os pontos pertencentes à circunferência ficarão mais distantes do centro, porque esta distância será sempre igual, sempre correspondente ao raio. Professor, e o segmento que sai do ponto A até o ponto B, passando pelo centro, como é que a gente chama? Este segmento é chamado de diâmetro. Portanto, será importante relembrarmos essas características. Circunferência, conjunto de pontos que se mantêm a mesma distância do centro. Na circunferência existe um elemento chamado raio. Quem é o raio, professor? O raio é o segmento de reta que representa a distância da circunferência ao centro. O raio é um segmento que liga o centro da circunferência a um ponto qualquer pertencente a ela. Quando eu prolongo esse segmento, saí do ponto B, passei pelo centro O e cheguei no ponto A. São pontos diametralmente opostos. Qual o nome do segmento gerado, professor? Diâmetro. É um outro elemento específico, característico da circunferência. E eu acredito que está claro para vocês, né, que o diâmetro que está sendo representado nesse nosso esboço de circunferência pelo segmento AB, ele equivale ao dobro do raio. Todo e qualquer diâmetro de uma circunferência será sempre igual a 2 vezes o raio. Já sabemos que diâmetro é 2 vezes o raio. Um outro elemento importante que vai ser necessário para as nossas aplicações em geometria analítica, né? Para o nosso estudo analítico da circunferência. Sabermos como calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência será sempre igual a 2 vezes π vezes r, ou π vezes d. Por que π vezes d, professor? Porque 2r é o diâmetro. Π vezes o diâmetro. Quem é esse π? Esse π, como nós já discutimos em aulas anteriores, né, já aplicamos esse π em situações anteriores no estudo matemático, esse π é a representação de um número irracional.
São números irracionais, são aqueles infinitos, né? Aquelas decimais infinitos não periódicos. O π é representado por este símbolo, que tem como forma aproximada 3,14. Professor, mas por que só esse irracional, curiosidade aqui, por que só esse irracional tem uma representação específica? Porque ele é gerado a partir da razão entre comprimento da circunferência e diâmetro. Se vocês pegarem qualquer objeto circular, né, que seja delimitado, formado por uma circunferência, medirem o seu comprimento com a fita e dividir pelo diâmetro, o resultado será sempre próximo de 3,14. Pode se prolongar um pouquinho, pode ser um pouquinho menor, dependendo da sua medição, mas será sempre próximo de 3,14. Portanto, revisamos circunferência e agora a gente vai aplicar este conhecimento geométrico no estudo algébrico que é proporcionado pela geometria analítica. Agora que já relembramos as características geométricas da circunferência, iremos estudá-la analiticamente. E no estudo analítico, existe sempre, como eu disse anteriormente, a possibilidade de associarmos geometria e álgebra. O nosso objetivo agora, a partir da visualização de uma circunferência representada no plano cartesiano, é construirmos uma equação para essa circunferência. Esta primeira equação que iremos desenvolver será chamada de equação reduzida. Percebam que, como o nome já sugere, a partir desta primeira equação será possível construir uma outra ou construir outras equações. Beleza? Vamos lá. Por enquanto a gente vai observar aqui a representação da circunferência no plano cartesiano. O que nós sabemos sobre a circunferência, o que foi revisado? Circunferência é formada por um centro, né? Nós temos um centro, que é a base da construção da circunferência, e o conjunto de pontos que se mantém a uma mesma distância desse centro forma a circunferência. Já dá para perceber o seguinte, ó, este ponto P é um ponto pertencente à circunferência. E como a distância da circunferência, a distância de um ponto qualquer da circunferência até o centro é chamado de raio, eu já vou concluir o seguinte, ó, a distância do ponto C até o ponto P é raio. Como eu estou estudando a circunferência do plano cartesiano, e eu estou trabalhando com pontos, já que na sua formação geométrica é necessário pontos, né? Pontos para formar a circunferência e um centro, que vai ser a base da construção dessa circunferência. Nós iremos representar as coordenadas desses dois pontos. Coordenadas do ponto C, o ponto C é o centro da circunferência. Quais são as coordenadas do ponto C? Ó, no plano cartesiano, no R2, eu represento as coordenadas de um ponto por meio do pá ordenado. Primeiro, x, o valor localizado no eixo horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas. Depois, o valor correspondente a esse ponto no eixo ordenado. Então, para o ponto C, nós temos abscissa A e ordenada B. Representamos as coordenadas do centro. E para o ponto P, nós temos a abscissa representada por x e ordenada representada por y. Percebam, pessoal, o centro da circunferência é fixo. Se eu mudar este centro de posição, eu irei construir uma outra circunferência. Porém, o ponto P, desde que ele esteja à mesma distância do centro, ele poderá estar em qualquer posição aqui na circunferência. Ó, eu posso pegar esse ponto P e movê-lo aqui sobre essa linha curva que representa a circunferência, que a distância dele para o centro permanecerá a mesma. Essa é a característica básica da circunferência. Daí já dá para percebermos uma coisa. Ó, o nosso objetivo é chegar numa equação reduzida. Eu já sei que a distância do ponto P até o ponto C é igual ao raio. Quando eu falo em distância, eu lembro lá do primeiro assunto da geometria analítica, o primeiro tópico, que é o estudo do ponto. E no estudo de ponto, foi debatido distância de dois pontos. Porém, eu não quero que vocês voltem à fórmula de distância entre dois pontos, somente. Eu quero que vocês voltem à origem dessa fórmula. E para construirmos essa fórmula, nós trabalhamos com o triângulo retângulo.
Percebam que se prolongarmos esse segmento aqui, ó, ele vai interceptar o segmento vertical. E nesta interseção nós teremos um ângulo reto, triângulo retângulo. O que sabemos? Qual é a principal propriedade do triângulo retângulo? Qual é o principal teorema que a gente utiliza em diversas aplicações de geometria? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, a soma do quadrado dos catetos, que eu vou representar aqui por B e C, não é necessariamente esse B, pessoal. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Poderia representar por outras variáveis, mas vocês não vão se confundir, não. Isso aqui é a fórmula, como nós representamos o teorema de Pitágoras. Eu só preciso agora buscar nesse triângulo quem está representando a hipotenusa e quem está representando os catetos. Eu acredito que está claro para vocês que a hipotenusa está sendo representada pelo raio, pelo segmento que equivale ao raio da circunferência. E os dois catetos estão representados por esses segmentos aqui, ó. Este segmento eu vou chamar de cateto 1 e esse outro segmento. Professor, como é que eu vou representar algebricamente a medida desses segmentos? É fácil. Se eu sei que aqui vai de 0 até x e aqui de 0 até a distância entre a e x será determinada por x menos a. Vamos pensar o seguinte, ó. Se a for 4 e x 6, qual é a distância entre 4 e 6? 2. É só pegarmos o ponto final menos o ponto inicial. E esse cateto aqui, professor, o cateto vertical, y menos b. Mesma relação, ó, final menos inicial, y menos b. Já temos os dois catetos, já temos a hipotenusa. Agora é só construir a equação. Vou chamar esse cateto de cateto b, ó, vai ficar x menos a ao quadrado. Não esqueçam que temos que elevar ao quadrado. Mais y menos b também ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Hipotenusa é r. Vai ficar igual a r ao quadrado. Esta equação, pessoal, é a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência é representada por esta forma algébrica. Agora vamos lá, identificar os elementos. Ó. X e y representam o que da circunferência? Representa as coordenadas do conjunto de pontos que formam a circunferência. Então, se eu tivesse um ponto C aqui, as coordenadas desse ponto C, já tem C, vou mudar o ponto. Se eu tivesse um ponto H aqui, as coordenadas desse ponto H estaria representada na equação reduzida, isso aqui é a equação reduzida, pelas variáveis x e y. Professor, e A e B representam o que na circunferência? A e B representam as coordenadas do centro. X e Y representam as coordenadas de um ponto qualquer pertencente à circunferência. E A e B representam as coordenadas do centro. Beleza? Aqui está o nosso exemplo, pessoal. Nós temos o quadrado de x mais 3 mais o quadrado de y menos 1 igual a 16. Eu preciso, no estudo analítico da circunferência, já reconhecer esta equação como a equação reduzida da circunferência. Eu tenho que olhar a equação, eu tenho que observar a equação e já associar. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida é formada por a soma de dois quadrados, né, a soma de dois quadrados, e isso vai ser igual a um elemento que corresponde ao quadrado do raio. Tá? Sempre nessa estrutura a equação reduzida. O que poderia ser solicitado a partir da equação reduzida? A questão poderia solicitar de vocês as coordenadas do centro. As coordenadas do centro C. E ela poderia solicitar também de vocês o raio. Quais são as coordenadas do centro da circunferência dada e qual a medida do raio? É simples. Quando eu tenho a equação reduzida, eu só preciso lembrar que na equação reduzida as variáveis x e y representam coordenadas de um ponto qualquer
que pertence à circunferência. A e B representam as coordenadas do centro. Beleza? Então vamos lá. Eu já sei que x e y representam todos os pontos da circunferência. 3 e 1. Agora eu tenho que observar se é negativo ou positivo. Representa as coordenadas do centro. Gente, atenção, ó. Como na fórmula tem o menos, significa dizer que a abscissa do centro, o valor do A aqui é 3 negativo. Professor, mas por que está positivo? Porque menos da fórmula com menos do número dá mais. Daí eu quero que você generalize o seguinte, ó. Sempre que for coletar as coordenadas do centro de uma circunferência da sua equação reduzida, é só pegar os valores com o sinal contrário, os valores de A e B com o sinal contrário da equação. Se aqui está positivo mais 3, significa dizer que o valor de A vai ser menos 3. Entenda por que ficou mais, é menos do 3 e menos da fórmula. Se aqui está negativo, ó, qual é o simétrico de menos 1? 1 positivo. O número aqui seria mais 1, por que ficou negativo? Por causa do menos da fórmula. Menos com mais vai dar menos. Portanto, já coletamos, olha que coisa simples, pessoal, já identificamos, a partir da equação reduzida, as coordenadas do centro. E o raio, professor? Aí a gente se empolga, porque a questão é fácil, e marca 16. Erra, não é 16, porque aqui é R ao quadrado. 16 nada mais é do que R ao quadrado. Eu preciso da raiz de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Na equação seria mais ou menos 4, porém como o raio tem que ser sempre positivo e maior do que zero, nós temos aqui 4 como solução. Percebam que coisa simples, pessoal. Ó, para construirmos a equação da circunferência, a gente só utilizou Pitágoras. Eu insisto para os meus alunos, Pitágoras é super importante. Em quase todo problema geométrico surge um triângulo retângulo. E quase sempre, neste triângulo retângulo, é possível a aplicação do teorema de Pitágoras. Com o Pitágoras, construímos a equação reduzida da circunferência. Com a equação reduzida da circunferência, eu consigo identificar as coordenadas do centro e consigo identificar o raio, beleza? Se a questão tivesse pedido o diâmetro, qual o diâmetro da circunferência? Diâmetro, o dobro do raio. A questão tivesse pedido o comprimento da circunferência, comprimento 2πr, ou π vezes d. O dobro de 4 vai dar 8, seria 8π, 8 vezes 3,14. Com a equação reduzida, eu consigo elementos da circunferência que nos possibilita resolver diversos problemas, diversas questões. Beleza, pessoal? Mais um beleza, que lindo isso. Agora nós iremos falar sobre equação geral, né? Equação geral. Como construir a equação geral de uma circunferência? Como eu já tinha falado anteriormente, utilizando a equação reduzida, que foi construída lá no plano cartesiano, observando a característica dos elementos da circunferência no plano cartesiano, nós conseguiremos desenvolver uma equação geral. E para isso, só é necessário desenvolver os produtos notáveis. Como eu vou desenvolver os produtos notáveis, professor? Eu vou ter que desenvolver isso aqui, ó, o quadrado de x menos a, mais o quadrado de y menos b. Eu posso desenvolver isso usando a propriedade básica da radiciação, que é x menos a vezes x menos a e aplicar a distributiva. Ou posso fazer direto, relembrando a regrinha lá do produto notável, dispositivo prático. Como é que eu desenvolvo isso de maneira direta? Eu sei que o produto de x menos a por x menos a, ou seja, o quadrado de x menos a, produzirá um trinômio quadrado perfeito. E este trinômio terá como solução, primeiro termo, o quadrado de x, isso aqui é x ao quadrado, menos, segundo termo, o dobro de x vezes a vai dar xa, o dobro de xa, menos 2xa, ou 2ax, como você queira representar. Vou colocar a x aqui, para vocês entenderem por quê. 2ax. E o terceiro termo vai ser o quadrado de a.
o quadrado de A vai ser A ao quadrado, né? Eu somo aqui não está menos, mas quando eu pego o negativo e elevo ao quadrado, ele fica positivo. Mas, a mesma coisa aqui no quadrado de y menos b. Ó, primeiro termo, y ao quadrado, menos, segundo termo, o dobro de y vezes b, y vezes b, yb ou by, o dobro de by, 2by. Mais quadrado de b, fica b ao quadrado, tudo isso igual a r ao quadrado. Então, este é o processo, este é o caminho para a construção da equação geral. Porém, perceba que está muito desorganizado isso aqui, né? Nós temos termo de grau 2, termo de grau 2. Qual é a sugestão? Qual foi a sugestão para deixar ela mais detalhada? Organizar esses termos. Nós pegamos aqui, ó, como x e y representam as coordenadas de um ponto qualquer da circunferência, nós colocamos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado. E agora perceba, como o nosso objetivo é determinar a equação geral, escrever a equação geral, eu tenho que igualar a zero, né? Normalmente as características de equações gerais, de elementos geométricos, tem lá um segundo membro da equação nulo. Como é que eu faço para igualar a zero? É só retirar esse r ao quadrado, ó. Quando eu retiro do segundo, retiro do primeiro também, ficará x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Cansa, ó. É equação geral, é muito elemento, professor. Porém, o que foi feito aqui para simplificar esta representação? Como nós temos aqui, ó, 3 elementos determinados, na circunferência eu consigo determinar as coordenadas do centro, porque ela tem somente um centro, e consigo determinar o raio. O raio é a distância da circunferência para um ponto qualquer, distância do centro da circunferência para um ponto qualquer. Ou seja, um ponto qualquer dessa circunferência, pessoal. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Eu posso pegar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado e colocar igual a um c. Por que eu vou igualar a c, professor? Porque a, b e r são elementos determinados, como disse anteriormente. E escrever essa equação geral de maneira mais sintetizada. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by. Agora, no lugar de a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eu coloco o c. Mas eu preciso saber o que esse c representa. É a soma desses 3 quadrados. Tudo isso igual a zero. Portanto, vocês encontrarão, nos problemas que envolvem circunferência, né, estudo analítico da circunferência, equações com essa característica. Já dá para perceber o seguinte, ó. Primeiro termo e segundo termo é o quadrado das coordenadas do ponto qualquer, de um ponto qualquer da circunferência. A e B são as coordenadas do centro. E o C é o somatório dos quadrados, de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais menos R ao quadrado, né? Por isso que ficou menos. Beleza? Professor, é muito complicado. Acredito que todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora está pensando, é muito complicado a equação geral. Porém, nós iremos aprender agora uma maneira de reduzir a equação. Ó, para construir a equação geral, nós partimos da equação reduzida. Se eu sair da reduzida e cheguei na geral, com certeza existe uma forma de sairmos da geral e voltarmos para a reduzida, já que a reduzida é mais prática. Beleza? Vamos aprender essa manipulação através de alguns exemplos que eu mostrarei esse exemplo, pessoal. Nós temos aqui uma equação da circunferência escrita na sua forma geral e o objetivo poderia ser identificarmos as coordenadas do centro e a medida do raio.
vimos que na equação reduzida esse processo é tranquilo, porque a equação reduzida ela destaca as coordenadas do centro e a medida do raio. Aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Não esqueçam que eu prometi escrever a equação geral na forma reduzida. Reduzir a equação geral. Mas antes disso, vamos tentar identificar as coordenadas do centro usando a própria equação geral. Para isso, eu preciso conhecer a forma geral. É um pouco trabalhoso, eu tenho que memorizar isso aqui. Eu preciso lembrar o seguinte, ó, o coeficiente do x do terceiro termo do polinômio equivale a 2 vezes menos 2 vezes a. E quem é esse a, professor? Esse a é a abscissa do centro. É o primeiro valor no par ordenado lá que representa as coordenadas do centro. Eu sei que menos 2b é o coeficiente do y. Daí, ó, não é tão trabalhoso desde que vocês lembrem a forma geral, para fazer esse comparativo. Daí nós já concluímos o seguinte, ó, menos 2a tem que ser igual a menos 4. Por que menos 2a tem que ser igual a menos 4, professor? Porque menos 2a é o coeficiente do x. E na equação dada, na equação apresentada, o coeficiente do x, menos 4, do x grau 1. Só uma observação aqui, pessoal. Para os termos de grau 2 da equação geral, x ao quadrado e y ao quadrado, o coeficiente será sempre 1 ou igual. Por exemplo, se na equação surgir aqui um 3x ao quadrado, aqui também tem que ser 3x ao quadrado. Que a gente vai reduzir, vai simplificar a equação, na verdade, dividindo tudo por 3. Se aqui tiver 5x ao quadrado e aqui 7y ao quadrado, a equação não representa uma circunferência. Não é a equação geral de uma circunferência, beleza? Então você já descarta, já diz que não é a equação de uma circunferência. Quando isso, professor? Quando os coeficientes dos termos de grau 2, x ao quadrado e y ao quadrado, forem diferentes. Tem que ser sempre igual. Voltando, ó, menos 2a tem que ser igual a menos 4, pois são coeficientes do x. Desenvolvendo isso aqui, ó, menos com menos é mais, vou fazer direto aqui, super tranquilo. Eu quero saber o valor de um único a, é só dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Já sei que o valor da abscissa da coordenada do centro é 2. Das coordenadas do centro. Ordenada, professor. Ordenada é isso aqui. Eu sei que menos 2b tem que ser igual a menos 8. Mesmo motivo. Menos 2b é coeficiente do y, menos 8 é o coeficiente do y na equação apresentada. Fazendo isso aqui direto também, ó. Entendam, pessoal, que ficou positivo porque menos com menos é mais. Vocês poderiam multiplicar tudo por menos 1, usar aquele artifíciozinho aprendido no estudo de equação, ou joguinho de sinal. Como eu quero saber o valor de um único b, eu divido tudo por 2. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 dividido por 2, 4. Acabamos de identificar as coordenadas do centro. Eu já sei que essa circunferência tem, para o centro, abscissa 2, ordenada 4. Porém, ainda nos falta o valor do raio. Como é que eu vou chegar no raio, professor? Agora, eu tenho que lembrar o que esse 16 representa. Percebam que esse 16 é igual a C. Mas nós vimos anteriormente que esse C representa isso aqui, ó. C é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Eu já tenho o valor de A, o valor de B, está faltando o R. Então eu vou trazer o R para cá. Vou colocar logo 16 aqui, ó. C é igual a 16. Portanto, A ao quadrado. Deixa eu substituir para otimizarmos nosso espaço. Qual foi o valor do A? 2. Então nós temos isso aqui. 2 ao quadrado mais o valor do B, 4. 4 ao quadrado menos R ao quadrado vai ser igual a 16. Porque 16 foi igual a C.
E agora acredito que aqui é tranquilo, né? Temos aqui a equaçãozinha simples do segundo grau. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos r ao quadrado, que vai ser igual a 16 também. Aqui eu vou ter 4 mais 16, 20. Eu já vou trazer aquele 16 para cá, que vem negativo. Esse r eu vou jogar para lá, para ele ficar positivo. R ao quadrado. 20 menos 16, 4. Portanto, r ao quadrado é igual a 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Encontramos as coordenadas do centro e a medida do raio, conhecendo a equação geral da circunferência. Percebam que, para chegarmos nesses valores, foi necessário fazermos a comparação entre forma da equação geral e lei de formação apresentada na questão, apresentada no problema. Esta equação virá no problema. Esta aqui você tem que lembrar, desde que esse seja o método utilizado. Agora eu vou apresentar um outro método que nos permite reduzir a equação, que é o método chamado completar quadrados. Agora, pessoal, o nosso objetivo será escrever a equação reduzida a partir da equação geral. Percebam que na equação reduzida, os elementos específicos da circunferência, centro de coordenadas A e B e raio, ficam mais claros para a sua identificação. Então, o nosso objetivo será reduzir essa equação, escrevê-la nesse formato. Para isso, utilizaremos o método de completar quadrados. Para completarmos quadrados, a gente precisa lembrar isso aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. A gente precisa lembrar isso aqui, ó. O quadrado de x mais y, se eu for desenvolver, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, regrazinha do produto notável. Relembrando a regrazinha do produto notável, a gente vai pegar toda essa equação e construir trinômios quadrados perfeitos, facilitando a construção do x menos a e do y menos b. Olha que coisa tranquila. Vou pegar aqui o x ao quadrado, primeiro termo, e agora já vem a primeira dica, ó, primeira condiçãozinha do macete. Você vai pegar todo o termo que tiver x como parte literal e colocar aqui do lado, no início da expressão. Então nós temos aqui x ao quadrado mais 12x. Como o nosso objetivo é completar quadrados, construir um trinômio com essas características, para podermos escrever o x menos a, eu vou acrescentar aqui um tracinho. O termo que vai ficar aqui é o complemento, beleza? Fazemos agora a mesma coisa com y, mais y ao quadrado, porque y ao quadrado está positivo. Pego aqui o termo que tem parte literal y, que é o menos 4, menos 4y, mais... Agora eu vou acrescentar de novo, ó. Nosso objetivo é criar um trinômio para chegar no quadrado de y menos b, que nós temos aqui. Isso tudo será igual, professor, e o 9? 9 é intruso. Vou jogar o 9 lá no segundo membro, pessoal. Só um detalhezinho aqui, deixa eu colocar o 9 negativo, senão não vai ser equação da circunferência. Isso aqui é igual a menos 9. Agora perceba uma coisa, ó. Estamos trabalhando com a equação. Uma equação representa um equilíbrio de termos, um equilíbrio de membros. Como eu vou acrescentar dois elementos aqui para poder completar os quadrados, será necessário acrescentá-los também no segundo membro, senão o equilíbrio será desfeito e deixa de ter as características de uma equação, beleza? Então, os elementos que eu for colocar aqui, ó, eu vou ter que acrescentar também aqui, mais e mais. Dois elementos. Agora vem a mágica. Professor, de onde eu vou tirar esse elemento? Percebam, pessoal, que o segundo termo aqui, ó, é o dobro de x vezes y. Ou seja, para eu encontrar esse termo, já que o x já aparece no problema, é só dividirmos o 12 por 2. Olha a mágica aqui.
12 dividido por 2. Não tem dificuldade. Para eu encontrar o terceiro termo que nos permite completar o quadrado, é só pegar o segundo e dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. O que é que eu faço com esse 6, professor? Percebam que no trinômio quadrado perfeito, o terceiro termo também é quadrado perfeito, está elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar esse 6, elevo ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó, preciso completar o quadrado. O que é que eu faço com esse 4? Eu vou dividir por 2. Não se preocupem com o sinal, só pegue o quociente. 4 dividido por 2 vai dar 2 e elevo ao quadrado. Aqui é mais 9, né? Porque era menos, passou positivo. 2 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Eu acrescento aqui, ó. 6 ao quadrado vai dar 36, mais 2 ao quadrado, que foi o outro termo que surgiu, 4. E agora já temos praticamente a nossa equação reduzida. Como é que eu vou escrever a equação reduzida, professor? Tem que ser x menos a ao quadrado de x menos a. Eu vou pegar aqui a raiz de x ao quadrado, que é o próprio x, sinal do segundo termo. Presta atenção. Ó, eu preciso escrever na forma reduzida. O que faremos? Para construir o quadrado da diferença, eu vou pegar raiz do primeiro, x ao quadrado. Qual é a raiz de x ao quadrado? X. Vou pegar sempre o sinal do segundo termo. Se o segundo termo tiver positivo, eu coloco mais. E a raiz do segundo. A raiz é o 6, né? 6 ao quadrado, a raiz de 6 ao quadrado é 6. Eleva ao quadrado. Já tenho a primeira parcela. Quadrado de x menos a. Mais, fazer a mesma coisa no y, ó. Raiz do y ao quadrado, que é y. Sinal do segundo, sempre sinal do segundo. E raiz do terceiro termo. 2 ao quadrado, a raiz será 2. E eleva ao quadrado. Aqui eu tenho 36 mais 4, 40, mais 9, 49. Portanto, a equação reduzida que deu origem a essa equação geral é quadrado de x mais 6 mais o quadrado de y menos 2 igual a 49. Se a questão estiver solicitando coordenadas do centro, olha que coisa fácil agora, ó. Coordenadas do centro A e B. Qual foi a dica que eu falei lá no início? Sempre pega o sinal contrário. Aqui está mais 6, porque o 6 era negativo, menos com menos mais. Então eu vou pegar o sinal contrário, menos 6. Valor do B, aqui está negativo. Negativo da fórmula, significa dizer que o B era positivo, ou seja, 2. Sempre sinal contrário. E o raio, não esqueçam que o raio é a raiz, né? Nós temos aqui o quadrado de R. Qual é a raiz de 49, professor? 7. 7 vezes 7, 49. Com este modelo, com este método, nós escrevemos uma equação geral na sua forma reduzida. E quando a equação está na forma reduzida, é muito mais prático, é muito mais fácil identificarmos coordenadas do centro e o valor do raio, medida do raio da circunferência. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau. Encerramos aqui a primeira parte, né, de estudo da circunferência, estudo analítico da circunferência. E na nossa próxima aula a gente vai destacar algumas características entre ponto e circunferência, reta e circunferência, circunferência e circunferência. É o complemento desta parte de geometria analítica que envolve circunferência. Abraço a todos, espero que essa videoaula ajude no desenvolvimento, no entendimento do assunto e até uma próxima. Tchau, tchau!